Olá pessoal, tudo bem? Vocês já perceberam como as pessoas se motivam de formas diferentes? Você já notou como às vezes um elogio ou um reconhecimento por um trabalho bem feito tem um grande efeito em um funcionário e nada no outro? Ou como em alguns casos a conversa tem que sempre ter algum valor monetário envolvido? Ou seja, o funcionário só se motiva quando recebe uma grana extra? E para quem acha que isso só acontece no ambiente corporativo, pensa nos seus filhos. Você consegue satisfazê-los da mesma forma ou cada um reage de um jeito a determinado incentivo? Interessante, né? Bem, é sobre isso que falaremos hoje, a pirâmide de Maslow e a hierarquia dessas necessidades. Abraham Maslow foi um renomado psicólogo americano que desenvolveu muitos estudos na área da psicologia humana. Seu mais famoso estudo foi publicado em 1954, chamado Theory of Human Motivation, ou seja, a teoria da motivação humana, onde ele introduziu a metodologia da pirâmide e das necessidades humanas. De uma forma bem resumida, ele dizia que quando um ser humano satisfaz uma necessidade, ele quer sempre mais. Todos nós queremos sempre avançar e crescer. E ele elencou essas necessidades em uma forma de hierarquia, representada por uma pirâmide. Para cada linha, existe uma explicação sobre a motivação naquela etapa e o que satisfaz o ser humano quando ele está naquele nível. No passado, acreditávamos que essa pirâmide era necessariamente preenchida de baixo para cima, ou seja, a pirâmide funcionava basicamente assim. No primeiro nível, o da fisiologia, o ser humano precisava ter as suas necessidades fisiológicas satisfeitas, como comer, dormir, beber água, para então subir um nível. Maslow considerou as necessidades fisiológicas as mais importantes, pois todas as outras necessidades se tornariam secundárias até que estas necessidades fossem atendidas. Segundo ele, se essas necessidades não forem satisfeitas, o corpo humano não poderia funcionar de uma maneira ideal. Uma vez satisfeitas as necessidades fisiológicas de um indivíduo, as necessidades de segurança se tornariam salientes. Portanto, ele iria para o segundo nível da pirâmide. No segundo nível, o da segurança, precisaríamos nos sentir seguros. Ele acreditava que as pessoas precisavam experimentar ordem, previsibilidade e controle de suas próprias vidas, ter um emprego estável, família estruturada, saúde e assim por diante. Só então atingiríamos o terceiro nível, o social, que envolve o sentimento de pertencimento. Aqui, precisaríamos preencher esse nível com amor, relacionamentos, amizade, família, viveríamos em comunidade e coisas do tipo. Com esses três níveis, chegaríamos ao quarto, que é o da estima. Aqui, Maslow classificou em duas categorias: estima por si mesmo, dignidade, independência, conquistas, e o desejo de ser reconhecido, ser respeitado, ser conhecido pelos outros. Status, prestígios e coisas assim. E por fim, só após ter esses 4 níveis preenchidos é que chegaríamos ao quinto nível, o nível mais alto da pirâmide, o nível das realizações pessoais. Aqui, Maslow refere-se à realização do potencial, à autorrealização do ser humano, o nível onde temos o desejo de nos tornarmos o melhor de nós mesmos. Se colocássemos em frases os níveis da pirâmide, ficaria assim: estou confortável, estou seguro, eu pertenço, eu sou conhecido e eu sou eu mesma. Com o passar do tempo, estudiosos viram que a pirâmide realmente faz todo sentido. Ou seja, nós seres humanos de fato precisamos ter muitas destas necessidades satisfeitas. Mas o que mudou foi como enxergamos a pirâmide, como ela pode funcionar. Começamos a perceber que o ser humano não segue necessariamente essa ordem no dia a dia. Ou seja, nem todo mundo vai precisar satisfazer a etapa de segurança, nível 2, para só depois chegar ao nível 3, o social, e por fim o nível 4, o da estima. É como se a pirâmide fosse algo dinâmico, onde você pode se mover para cima ou para baixo, sem uma ordem exata. E isso depende totalmente do seu perfil comportamental e do momento de vida que você esteja passando. Pensa comigo, você conhece alguém que ela precisa buscar a todo custo ser reconhecida, ter status, prestígio, mas não necessariamente tem o nível da segurança preenchido? Aposto que você conhece pessoas assim. Então, para essa pessoa, o nível 4 é um dos mais importantes.
E ela poderia inclusive arriscar a segurança, o nível 2, ou até ficar sem comer, que é o nível 1 da pirâmide, para comprar algo, obter algo que ajudasse com esse prestígio, com essa fama, com esse reconhecimento. Percebe como isso é interessante? Quando a gente entende que a pirâmide é dinâmica e nós identificamos aonde na pirâmide o outro está, seja um funcionário, um membro da família ou até um estranho na rua, conseguimos trabalhar melhor com o outro, pois entendemos o que para ele de fato faz diferença. Qual é a moeda de troca nesta relação? Vou dar um exemplo de uma equipe que eu liderei. Essa em questão era bem diversificada e isso ajudou muito para que eu entendesse na prática como essa ferramenta de gestão funciona. O meu funcionário A, vou chamá-lo assim porque ele pode estar assistindo, era segurança pura. Imagina, a moeda de troca para ele era a estabilidade no emprego. Não adiantava dar elogios ou tentar motivá-lo com grandes desafios, pois para ele a maior recompensa era saber que ele teria um longo caminho na empresa. Como motivar essa pessoa? O que você faria? Pensa comigo. A. Chamaria todos os outros membros da equipe para que ele mostrasse seu trabalho e fosse reconhecido como um grande programador? B. Você agradeceria todo o trabalho e daria como recompensa um plano de aposentadoria subsidiado pela empresa, mostrando como você tem planos de longo prazo para ele? C. Ofereceria um novo cargo totalmente diferente do que ele faz, como recompensa, para que ele pudesse se desafiar. Detalhe, nessa opção, caso ele não se saísse bem, ele poderia ser desligado nos 3 meses seguintes. Se você falou B, você tem grandes chances de acertar a moeda de troca desse funcionário. Ah, e por favor, não me entendam errado. Eu não estou dizendo que a pessoa que precisa de segurança não vai se aventurar em uma nova função, mas é mais improvável do que uma pessoa que busca a realização pessoal a todo custo, sabe? Vou dar um outro exemplo. Imagina uma pessoa que está super bem em uma multinacional e larga tudo para trabalhar em um projeto pessoal, para realizar um sonho, algo que essa pessoa sempre quis, sem previsão de ganhar dinheiro no médio prazo. Essa pessoa provavelmente tem um nível 5, o da realização pessoal, muito mais latente que os demais. Então, para essa pessoa, será que se esse chefe oferecesse um salário um pouco maior ou mais folgas durante a semana para que ela continuasse no emprego, funcionaria? Provavelmente não. Outro exemplo que eu já vi muito. Sabe aquelas pessoas que precisam pertencer a um grupo? Tem pessoas que deixam algumas oportunidades passarem simplesmente porque não se imaginam trabalhando num ambiente diferente do que aquele que ela construiu, seja em uma empresa, instituição de ensino, não importa. Aqui vale para qualquer ambiente ou relação. Um ponto que preciso deixar claro aqui: não existe nível melhor ou pior. E claro, obviamente, também não podemos ignorar a necessidade, por exemplo, de satisfazer a necessidade fisiológica. A pessoa pode ser super determinada à autorrealização, mas se ela estiver há 5 dias sem dormir, em função de um trabalho ou um projeto, naturalmente ela terá que descer ao nível 1 da pirâmide para satisfazer a necessidade básica do sono, de dormir. Percebem como a pirâmide é dinâmica? Ah, Priscila, muito interessante, mas como eu identifico isso nas pessoas? O ser humano dá muitas dicas no dia a dia. Se você perguntar sobre a história de vida de alguém do seu lado, naturalmente perceberá qual o valor que norteia cada tomada de decisão. Agora, perceba que isso também muda. Enquanto no começo da minha carreira eu poderia ficar até sem almoçar diversas vezes para terminar algum projeto ou adiantar algum trabalho, hoje eu não abro mão de ter estas refeições com os meus filhos. Percebe como nada é rígido? Pense em qual nível você está atualmente. O que está fazendo para satisfazê-lo? E principalmente, como estão as suas relações? Já pensou no aspecto educacional? Antes que as necessidades cognitivas de um aluno possam ser atendidas, ele deve primeiro atender às suas necessidades fisiológicas básicas. Por exemplo, um aluno cansado e com fome terá dificuldade em se concentrar no aprendizado. Lembre-se, o processo de autoconhecimento é uma jornada sem fim, às vezes dolorida, às vezes deliciosa, mas é um caminho onde só tem um participante: você. Espero que tenha gostado da pirâmide de Maslow e que faça bom proveito identificando o nível que as pessoas estão ao seu redor. Até a próxima!